Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E agora nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Nós já falamos das orações subordinadas substantivas, que são aquelas que vão exercer o papel do substantivo. Falamos sobre as orações subordinadas adjetivas, que são aquelas que vão exercer o papel do adjetivo. E vamos falar agora das orações subordinadas adverbiais, que são aquelas que vão exercer o papel do adjunto adverbial, ou seja, dos advérbios, né? De forma geral. Então vamos lá. Orações subordinadas adverbiais. Vamos entender isso aqui e aí depois a gente vê quais são os tipos dessas orações. O que é, gente, uma oração subordinada? Deixa eu pegar o pincel aqui. O que é uma oração subordinada adverbial? As orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem papel de adjunto, são aquelas que exercem papel de adjunto adverbial das orações principais, e são introduzidas por conjunções subordinadas adverbiais. Então, são aquelas que exercem o papel de adjunto adverbial das orações principais. Se você me perguntar assim, Ricardo, qual que é a melhor forma de aprender isso aqui? Conjunção. Se você for às conjunções, você vai encontrar lá, você pode ir aí abrir o seu caderno, vá às conjunções, porque nós falamos disso. Você vai encontrar os tipos de conjunção. E aí lá você vai ver que existem as conjunções subordinadas adverbiais. E as conjunções subordinadas adverbiais são nove. Logo, quantas serão as orações subordinadas adverbiais? Adivinhem, 9 também. Então, ao conhecer a conjunção, automaticamente você já vai conhecer a oração também. Vamos lá? Olha só, vamos entender por que elas se chamam orações subordinadas adverbiais e por que elas exercem o papel de adjunto adverbial. Se eu disser assim, ó, Pedro chegou cedo. Pessoal, cedo é ou não é um advérbio? Pedro é o sujeito, chegou é o verbo, cedo é um advérbio. Eu tenho aqui apenas uma oração, logo eu tenho um período simples. Agora, reparem que se eu dissesse assim, ó, Pedro chegou quando amanheceu. Pedro chegou quando amanheceu. Opa, mudou tudo, porque agora, neste período aqui, eu não tenho mais somente um verbo, eu tenho dois verbos, logo eu tenho um período composto. E esse período ele é composto não por coordenação, ele é composto por subordinação. Por quê? Porque esta aqui é uma oração subordinada adverbial. Por quê? Porque esta oração, ela exerce o mesmo papel que esse advérbio exerce, de dar a circunstância de tempo. E ela é introduzida por uma conjunção subordinada adverbial temporal. Se você for ao seu material aí, você vai perceber que lá existe o quando. Vai procurar o quando. E aí você vai encontrar assim, ó, quando é uma conjunção subordinada adverbial temporal. Logo, qual é o nome da oração que é introduzida por uma conjunção subordinada adverbial temporal? Qual é o nome? Adivinhe. Oração subordinada adverbial temporal. Difícil? Não é difícil. Difícil é só você memorizar as conjunções, né? Gravar todas essas conjunções. Mas não é tão difícil assim. Com a prática, com o treino, certamente a gente consegue. Quer ver? Vou te dar outro exemplo aqui dessa oração. Imagine se eu dissesse assim, ó. Não irei à festa por cansaço. Não irei à festa por cansaço. Você concorda comigo que esse não irei à festa é a primeira oração, né? Esta aqui é a oração principal e esta aqui é a oração subordinada. Perdão, aqui não, né? Aqui
Toda essa aqui é uma oração só. Aqui é que nós temos um período composto, oração principal e oração subordinada. Não irei à festa por cansaço, mesma coisa, tem uma oração inteira aqui, ó, uma só, somente uma oração. Somente uma oração. Então, não irei à festa por cansaço. Gente, não é um advérbio. Irei é o verbo. A festa é o lugar. Por cansaço é o adjunto adverbial de causa. É a causa pela qual eu não vou à festa. Beleza. Imagine que se esta oração ela fosse reescrita de forma composta. Por exemplo, não irei à festa porque estou cansado. Opa, mudou quase tudo. Você vai perceber que agora eu tenho duas orações e esta vai ser a oração principal. Porque estou cansado é a causa. Logo vai ser um adjunto adverbial de causa. Ocorre que este adjunto adverbial ele tem um verbo. Logo é uma oração. E olha só como que ele é introduzido pela conjunção subordinada adverbial causal. Então, qual vai ser o nome desta oração aqui? Oração subordinada adverbial causal, porque ela é a causa de eu não ter ido à festa. Entenderam? Então, as orações subordinadas adverbiais, elas vão passar circunstâncias em relação à oração principal. Elas vão exercer o papel de advérbio. E aí, quando a gente estudou os advérbios, lá na morfologia, nós vimos que os advérbios costumam passar várias circunstâncias, várias, de modo, de lugar, de tempo, de causa, de afirmação, de negação, de instrumento, de intensidade. Ocorre que as orações adverbiais, elas só passam 9 circunstâncias. Vamos lá? Vamos ver quais são elas? Como é que elas são classificadas? Ó, classificação das orações subordinadas. Eu vou escrever isso aqui e depois eu vou apagar rapidinho, tá? Vou apagar para a gente começar a falar sobre elas. Classificação das orações subordinadas adverbiais. Classificação. Como que elas são classificadas, gente? Existem aí, se você for ao seu material e pesquisar em relação às conjunções, você vai encontrar 9 tipos de conjunção. Você vai encontrar as conjunções causais, concessivas, consecutivas, conformativas, condicionais, comparativas, temporais, proporcionais e finais. Então, se eu tenho 9 tipos de conjunção subordinada adverbial, adivinhe quantos tipos de oração eu vou ter? 9 também. Então, nós vamos ter 9 tipos de oração. Quais são eles? Os famosos, né? Ou as famosas 6 com C, que são as causais, as concessivas, as condicionais, as conformativas, as consecutivas e as comparativas. Beleza. Aí nós temos as temporais, temos as proporcionais e, por fim, nós temos as finais. Então, nós temos as proporcionais, temos as temporais e temos as finais. Então, causais, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, comparativas, proporcionais, temporais e finais. Se você me perguntar qual é a forma mais fácil de aprender essas orações, conhecendo as conjunções. Porque se eu conheço a conjunção, fica muito mais fácil para eu classificar esta oração. Então você vai, se você não tiver com essas conjunções memorizadas neste momento, você vai parar esta aula, você vai voltar ao material de conjunção e você vai começar a estudar todos os tipos de conjunção subordinada adverbial novamente. Todos os tipos. Você vai estudar as causais, as concessivas, as comparativas, condicionais, consecutivas e conformativas.
proporcionais, temporais e finais. Estudou as conjunções? Gravou? Aí você volta para esta aula para a gente começar a entender melhor esse tipo de oração, tá? Vamos começar então a estudar cada uma delas? Vamos lá? Pessoal, as causais, por uma questão óbvia, vão passar a ideia de causa. As concessivas vão passar a ideia de concessão, que é uma pequena adversidade. As condicionais vão passar a ideia de condição. As conformativas vão passar a ideia de conformidade. As consecutivas vão passar a ideia de consequência. As comparativas, de comparação. As temporais, de tempo. As proporcionais, de proporção. E as finais, de finalidade. Finalidade. Vem comigo, vamos estudá-las. Vamos estudar agora. Olha só, eu vou apagar aqui e aí a gente vai começar a estudar cada uma delas, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Causais. As primeiras são as causais. Quais são, o que é uma oração subordinada adverbial causal? São aquelas que vão passar a ideia de causa, gente. São aquelas que vão passar a ideia de causa. São aquelas que vão passar, a ideia de causa. São aquelas que vão passar a ideia de causa, Exemplo. Não viaja, ou melhor, deixa eu escolher um outro exemplo aqui. Leonardo está triste porque perdeu o emprego. Ô, gente, aí lá na pontuação, nós vamos chegar e vamos falar a vocês o seguinte, ó, que em ordem direta, essa vírgula ela é facultativa. Se eu deslocar esta oração para cá, por exemplo, por que perdeu o emprego, Leonardo está triste, aí essa vírgula se torna obrigatória. O que o seu olho tem que fazer? Você estudou conjunção, então neste momento seu olho tem que fazer isso aqui. Opa, por quê? Ó, porque é uma conjunção subordinada adverbial temporal, ou causal. Logo, qual é o nome dessa oração? Oração subordinada adverbial causal. Quais são as conjunções? Vocês devem ter visto aí, ó, porque, porquanto, uma vez que, haja vista que, na medida em que, e várias outras conjunções que vocês estão percebendo aí no seu material. As orações subordinadas adverbiais causais, então, são aquelas que exercem o papel de causa. Pessoal, agora, é óbvio que essas orações, muitas delas, elas vão poder vir reduzidas. E o que é uma oração vir reduzida? É quando ela não tem a conjunção e o verbo vai ou para o infinitivo, ou para o gerúndio, ou particípio. Imagine se eu dissesse assim, ó, Leonardo está triste por perder o emprego. Ora, é claro que esta oração aqui, ó, você não está vendo a conjunção, está vendo apenas a preposição. Mas é claro que esta oração é idêntica a esta, é semelhante. O que vai mudar é a estrutura. Aí a gente diz que ela é uma oração subordinada adverbial causal, só que agora ela está reduzida a infinitivo. Tanto é que olha o verbo como é que está no infinitivo, beleza? Então, a primeira oração é a causal. A segunda oração que a gente vai estudar, são aquelas que exercem a ideia de concessão. E o que é uma concessão? Gente, concessão é uma pequena diversidade. Cuidado para não confundir as causais com as coordenadas explicativas. As causais elas têm que ser necessariamente a causa. Por exemplo, ó, perder o emprego é a causa da tristeza do Leonardo. Concessão é uma pequena adversidade, que, embora contrária a um fato, não impede com que esse fato ocorra. Por exemplo, se eu disser assim, ó, embora eu esteja cansado, eu vou sair. Você concorda comigo que estar cansado é oposto ao fato de eu sair?
Você fala sim. Só que estar cansado impede que eu saia? Não. Então isso é uma concessão. A gente diz assim, ó. Irei sair, embora eu esteja cansado. Ou melhor, irei estudar. Sair não, porque a gente está em outro clima agora. Irei estudar, embora eu esteja cansado. E aí o seu olho vai fazer assim, opa, embora. Embora é uma conjunção subordinada adverbial concessiva. Logo, o nome desta oração qual é? Oração subordinada adverbial concessiva. Em ordem direta, esta vírgula é facultativa. Se eu deslocar, esta vírgula é obrigatória. E aí, ó, embora, conquanto, por mais que, mesmo que, todas essas aí são conjunções concessivas. Então, fique esperto com essas conjunções e com o sentido que elas passam, tá? E elas também costumam vir reduzidas, podem vir reduzidas. Então, até agora nós vimos dois tipos de conjunção. Cuidado, gente, porque as concessivas, elas são muito parecidas no sentido, elas são muito parecidas com as adversativas. Só que são completamente diferentes. As adversativas são de uma forma, são sempre adversativas, e a conjunção vai te mostrar isso. E as concessivas são de outra forma, porque elas são sempre concessivas, e as conjunções também vão te mostrar isso, tá bom? Vamos lá, vamos seguir? A partir de agora, a gente vai, então, estudar, nós já vimos as causais, as concessivas. Opa, rapidinho, deixa-me só organizar isso aqui para você. Concessivas, né? Porque eu estou falando. Eu falei das causais, então, concessivas. Vamos lá. Agora, nós vamos falar do terceiro caso, que são as condicionais. As condicionais, amigos, vão passar a ideia de quê? Adivinhe, de condição. É a condição para que um fato ocorra. E aí você vai olhar aí as conjunções se, caso se, contanto que, a menos que, sem que. Todas essas são conjunções condicionais. Então, condicionais, as orações condicionais, são aquelas que vão passar ideia de condição. Então, as condicionais são aquelas que vão passar ideia de condição. São aquelas que vão passar ideia de condição. Então, por exemplo, ó, passarei se eu estudar. Passarei se eu estudar. Ô, gente, você concorda comigo? Vocês concordam comigo que essa aqui é a primeira oração, ó? Passarei. Se eu estudar, aí o seu olho faz assim, ó. Se eu estudar, é a condição para que essa ação ocorra. A condição para eu passar é estudar. E a marca aqui é a conjunção, né? A conjunção condicional. Logo, qual é o nome da oração que é introduzida por uma conjunção subordinada adverbial condicional? Qual é o nome? Oração subordinada adverbial condicional. Aí, em ordem direta, essa vírgula é facultativa. Deslocada, a vírgula se torna obrigatória. Obrigatória. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Vocês estão vendo? Na verdade, não é difícil. O segredo maior aqui é você conhecer as 9 orações e você memorizar as conjunções. Porque ao memorizar a conjunção, você já vai automaticamente classificando. Por exemplo, se aqui fosse, ó, passarei quando eu estudar, muda tudo. Porque o quando não passa mais ideia de condição. O quando é uma conjunção subordinada adverbial temporal. Então, logo, aquela oração ali que vai começar, vai se chamar
Oração subordinada adverbial temporal, tá? Vamos lá, então. 4. Próximo caso. Então, agora a gente viu as causais, a gente viu as concessivas, a gente viu as condicionais. Então, agora, a gente vai estudar as consecutivas. As consecutivas, amigos, as consecutivas são aquelas que vão passar... As consecutivas são aquelas que vão passar ideia de consequência. São aquelas que vão passar ideia de consequência. E aí vocês vão ver lá, geralmente, o que, né, acompanhado do tanto, tanto que, tão que, né, o que acompanhado do tão, de forma que, de modo que, de maneira que. Todas essas estruturas aí são conjunções subordinadas adverbiais consecutivas. Então, qual vai ser o nome da oração que é introduzida por uma conjunção subordinada adverbial consecutiva? Oração subordinada adverbial consecutiva. Vamos lá. Exemplo. Ó. Comeu tanto que engordou. Comeu tanto que engordou. Repare que o fato de ter engordado, é a consequência de ter comido tanto do que está aqui na oração principal. E uma marca para que você detecte que esse que é essa conjunção, é quando ele estiver ao lado do tanto ou ao lado do tão. Por exemplo, nossa, estou tão cansado que vou dormir. Esse que vou dormir é a consequência de eu estar cansado. Por exemplo, ó, a cidade cresceu de modo que eu não a reconheço mais. A cidade cresceu é a primeira oração. Aí, ó, de modo que, circule esse de modo que, e veja que ele está aí no seu material. De modo que eu não a reconheço mais é a consequência desse crescimento. Então, qual é o nome dessa oração? Oração subordinada adverbial consecutiva. Beleza? Então, as consecutivas, elas vão passar a ideia de consequência, de consequência. Tá bom, vamos continuar. Aqui nós temos as proporcionais, não, estamos ainda nas 6 com C, faltam 2. A gente tem as conformativas. Gente, as conformativas são aquelas que vão passar a ideia de conformidade. Conformidade são aquelas que vão passar, ideia de conformidade. As conformativas são aquelas que vão passar ideia de conformidade, ou seja, de que algo está de acordo com alguma coisa, de que algo está conforme alguma coisa. E é por isso que as conjunções principais são conforme, segundo e consoante. Exemplo, se eu disser assim, ó, fiz o trabalho, conforme o professor orientou. Fiz o trabalho conforme o professor orientou. Reparem aqui, amigos, que esse conforme, o seu olho tem que fazer aqui, ó. Opa, conforme, você estudou conjunção, então você já viu que esse conforme é uma conjunção subordinada adverbial conformativa. Fiz o trabalho segundo o professor orientou, você estudou conjunção, então você já viu que esse segundo é uma conjunção subordinada adverbial conformativa. Então, qual é o nome aqui desta oração? O nome desta oração é oração subordinada adverbial conformativa, porque passa a ideia de conformidade. Repito, em ordem direta, a vírgula é facultativa. E se eu desloco aqui esta oração? Se eu desloco esta oração, essa vírgula se torna obrigatória. Obrigatória. Beleza? Gente, vamos continuar? Vamos continuar? Então, olha só. A gente viu até agora as causais, as concessivas, as condicionais, as consecutivas, né? E as conformativas.
As causais são aquelas que vão passar ideia de causa. As concessivas são aquelas que vão passar ideia de concessão, que é uma pequena adversidade, que não impede com que um fato ocorra. As condicionais vão passar ideia de condição, as consecutivas de consequência e as conformativas de conformidade. Faltam, então, ainda 4 orações. Nós vimos 5. Faltam uma com C e as outras 3. Agora a gente vai estudar uma que é facílima, facílima. Esta aqui é a comparativa. Ué, gente, as comparativas vão passar ideia de quê? Adivinhe. As comparativas vão passar ideia de comparação. Quais são as conjunções? Você vai dar uma olhada aí no seu material e você vai encontrar que a conjunção como e assim como são as principais conjunções que passam essa ideia. Por exemplo, ó, fiz o trabalho como... Aliás, o menino é inteligente como o pai. Olha só, o menino é inteligente como o pai. Você vai falar assim, Ricardo, deixa eu colocar aqui primeiro a teoria. São aquelas que passarão, são aquelas que vão passar ideia de comparação. São aquelas que vão passar ideia de comparação. Exemplo, ó. Virginia Woolf escreve como Clarice. Escreve. Ora, aqui eu estou comparando. Virginia Woolf é a primeira oração. Como Clarice escreve é a segunda oração aqui, ó. Esse como passa ideia de comparação. E poderia ser também assim como Clarice escreve. Gente, qual é o nome então desta oração? Oração subordinada adverbial comparativa. Aí você deve estar pensando assim, mas Ricardo, ninguém escreveria assim, ninguém falaria assim, Virginia Woolf escreve como Clarice escreve. A gente diria assim, eu também sei, também acho. A gente fala assim, ó, Virginia escreve como Clarice. Repare que este verbo aqui, ele costuma ficar sempre subentendido. Ele é inteligente como o pai. Ninguém fala, ele é inteligente como o pai é inteligente. Geralmente a gente diz o quê? Ele é inteligente como o pai, porque já está implícita aí a ideia de que, como o pai, é inteligente. Então, as comparativas são as únicas assim que costumam mudar um pouquinho mais a estrutura, porque a oração, ela costuma vir subentendida, tá? Costuma vir subentendida. Só que existem casos, obviamente, em que essa oração ela vem completa. Tá bom, então até agora a gente estudou as 6 com C. Nós vimos as causais, as concessivas, as condicionais, as consecutivas, as conformativas e as comparativas. Qual a dica para você memorizar, para você aprendê-las? Saber das conjunções. Saber das conjunções é a principal forma de você entender isso melhor. Pois bem, faltam 3 orações. Nós temos, então, agora as proporcionais, temos as temporais e as finais. Felizmente, são fáceis, não são difíceis, não. Vamos lá? As proporcionais. As proporcionais vão passar a ideia de quê, gente? De proporção, ou seja, de simultaneidade. As proporcionais são aquelas que vão passar ideia de proporção, ou seja, simultaneidade. É como se as duas coisas acontecessem juntas, sabe? Na mesma proporção. Se eu disser assim, ó, e quais são essas conjunções? À medida que, né? À medida que, cuidado para não confundir com na medida em que, porque na medida em que é causal. Então, eu tenho à medida que, eu tenho à proporção que, eu tenho quanto mais, quanto menos, menos, ao passo que. Por exemplo, ó, a gente fala todo dia, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é? Você está rezando e assombração aparecendo, rezando e assombração aparecendo. As duas coisas estão acontecendo na mesma proporção. Então, se eu disser assim, ó, aprendo à medida que estudo.
Aprendo à medida que estudo. Opa, 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 opa. À medida que, olha aqui a conjunção, olha a locução conjuntiva. Essa locução conjuntiva é uma conjunção subordinada adverbial proporcional. Logo, qual vai ser o nome dessa oração aqui? Oração subordinada, vou até colocar aqui à frente. Oração subordinada adverbial proporcional. Este vai ser o nome dessa oração. Oração subordinada adverbial proporcional. Por quê? Porque essas duas coisas acontecem na mesma proporção. Você estuda e aprende, estuda e aprende, estuda, aprende, estuda, aprende, estuda, aprende, estuda, aprende. Aprende, estuda, aprende, estuda. Beleza, gente? Memorizou a conjunção, fica fácil. E o nome dessa oração? Oração principal. Você fala assim, Ricardo, mas isso aqui é uma oração? Sim, ué, tem verbo, é uma oração. Como é que funciona a vírgula? Facultativa, em ordem direta, vírgula, facultativa. Deslocada, se eu pego esta oração e me desloco, aí essa vírgula seria obrigatória, tá? Vamos lá, continuando. 8. Eu tenho as temporais. Temporais. Amigos, as temporais, adivinhem de que elas vão passar ideia? Uai, de tempo. As temporais são aquelas que vão passar ideia de tempo. São aquelas que vão passar ideia de tempo. Exemplo, ó, exemplo. Minha vida mudou. Minha vida mudou quando você nasceu. Minha vida mudou quando você nasceu. Opa. O seu olho vai fazer isso aqui, ó. Quando você nasceu. Quando você nasceu é o tempo. É a circunstância de tempo que vai modificar esta primeira oração aqui, ó. Minha vida mudou. O quando é ou não é uma conjunção subordinada? O quando é ou não é uma conjunção subordinada adverbial temporal? Então, qual é o nome desta oração? Oração subordinada adverbial temporal, ué. Esse é o nome da oração. E essa aqui é a oração principal. Quais são as conjunções? Quando, enquanto, assim que, antes que, depois que, sempre que. Dê uma olhadinha lá no seu material que você vai encontrar várias conjunções subordinadas adverbiais temporais. Tá bom? E se eu dissesse assim, ó, minha vida mudou ao você nascer? Ao você nascer. Não deixa de ser uma oração subordinada adverbial temporal. Só que agora você vai perceber que o verbo vai para o infinitivo. Por quê? Porque ela não é mais introduzida por uma conjunção, mas por uma preposição. Então a gente diz só, o que muda é a classificação. Ela continua sendo uma oração subordinada adverbial temporal, mas ela está reduzida de infinitivo. Por isso que nós temos as orações desenvolvidas, que é quando elas vêm com conjunção, e reduzidas. Reduzidas a infinitivo, a gerúndio e particípio. Aí elas são um pouquinho mais complicadas de ver, porque ali você tem que entender bem o sentido para poder colocar a conjunção e desenvolver, para ter certeza, né, da classificação dessas orações. E por fim, você tem, por fim, você fala assim, Ricardo, por fim, nós temos as finais, é porque são as últimas? Não. É porque elas vão passar ideia de finalidade. As finais vão passar ideia, são aquelas que vão passar ideia de finalidade. Vão passar ideia de finalidade. Ô, gente, quais são as conjunções finais? Vocês devem ter visto aí. Dê uma olhada aí no seu material. As conjunções finais são para que e a fim de que. Para que e a fim de que. Então, se eu disser assim, ó, olha, farei tudo para que você sorria. Farei tudo para que você sorria. Em farei tudo para que você sorria, olha só o para que, para que, farei tudo para que você sorria. Qual é o nome desta oração que é introduzida por uma conjunção subordinada adverbial final? Eu farei tudo, mas com qual finalidade? Com qual objetivo? Porque não é causa. Aqui é para que você sorria. Logo, qual é o nome desta oração, gente? Qual é o nome desta oração?
Oração subordinada adverbial final. Final. E esta aqui de cima, oração subordinada adverbial temporal, né? Que a gente tinha visto. Ou seja, é a finalidade. Farei tudo a fim de que você sorria. Lembrando que esse a fim de é separado, né? O a fim junto é o a fim da balada. Então, isso aqui é a finalidade para que ocorra esse fato da oração principal, de eu fazer tudo. Logo, aqui nós concluímos as 9 orações subordinadas adverbiais. Vamos lá, quais são elas? São as 6 com C: causais, consecutivas, condicionais, conformativas, comparativas e consecutivas, temporais, proporcionais e finais. Em ordem direta, ou seja, quando eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada, a vírgula entre elas é facultativa. Se eu deslocar essa oração ou intercalar a subordinada adverbial, a vírgula será obrigatória, mas a gente vai falar sobre isso lá na aula de pontuação. Beleza? Então, memorizem isso aí. Possui total relação com conjunção essa matéria e muita prática para memorizar. Beijo grande e até a próxima.